Bom dia, eu me chamo Samuel e agora vamos apresentar o terceiro trabalho da disciplina de cálculo numérico. Bom, seguindo a metodologia dos trabalhos passados, faremos uso da linguagem de Python durante todo o nosso trabalho. E o interpretador escolhido foi o PyCharm, versão 2020.2. O trabalho conta com a parte escrita, algoritmos desenvolvidos e vídeo explicativo aqui presente que estamos fazendo. Bom, partindo para as questões, na questão 1, nos foram fornecidos os seguintes dados, que podemos ver aí na tela. E foi pedido para que fizéssemos uma aproximação através das funções linear, exponencial e logarítmica, utilizando o método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados, o MMQ, para os ícones, consiste em estabelecer a equação da reta, gx igual a x mais b, que melhor se ajuste aos pontos, no caso linear. Ou seja, precisaremos calcular A e B. Além disso, o erro é calculado pela distância do ponto à reta. E se dá por erro, que é igual, o erro é igual ao módulo de yi menos g de xi. Após essas deduções algébricas, teremos que, para achar os valores de A e B, teremos as seguintes formas, que podemos ver aí na tela, também conhecido como a regressão linear. Utilizando a aproximação linear, vamos ter os seguintes resultados aí na tela. Podem perceber que tentaremos criar um output que demonstrasse os dados estatísticos que foram utilizados, além dos resultados em si e, por fim, as estimativas requisitadas à população em 2003 e em 2020, com um R2 de 0,973. No ajuste exponencial, teremos a função g de x é igual a b vezes e elevado a x. E se aplicarmos ln aos dois lados, nós acabaremos com a seguinte função: ln de y é igual a x mais ln de b. Ou seja, nós vamos aplicar o exponencial ao valor de b. E aplicando aos nossos valores, teremos os seguintes resultados que vamos ver aí na tela. Com o R2 de 0,9986, um valor muito bom de ajuste. Já no ajuste logarítmico, teremos a seguinte função: g de x igual a vezes ln de x mais b, que é a função análoga à aproximação linear. Portanto, basta mudar os valores de x pelo seu logaritmo. Aplicando aos nossos valores, vamos ter os seguintes resultados e estimações, que estamos vendo aí na tela, com R2 de 0,9728. O coeficiente de determinação R2 é um parâmetro utilizado para medir o nível de ajuste dos dados à reta. O ajuste não linear encontrado pelos métodos sempre está em um valor entre 0 e 1, sempre. Quanto mais próximo de 1, melhor. Analogamente, quanto mais próximo de 0, pior. Se o valor der fora desse intervalo, algo foi encontrado erro, algo foi erroneamente. De grosso modo, temos um ajuste de R2 que é igual a 0,9986, que obteve 99,86% de ajuste dos pontos à reta, como podemos ver aí. Partindo para a questão 2, teremos o seguinte tabelamento, que se refere à concentração de CO2 em Mauna Loa, na Havaí, na ilha lá. Medido de 1960 a 2010. A questão 2 em si apenas introduz os dados. Logo, partindo para 3, que é baseado nesses dados, faremos um estudo através dos métodos dos mínimos quadrados, com as aproximações linear, exponencial, logarítmica e quadrática. Além de novamente fazer a estimação agora nos anos 2015 e 2020. Por fim, nós calcularemos o coeficiente de correlação R2 e será feita uma relação dos valores. Agora, em posse dos algoritmos dos métodos, proveniente da questão anterior, basta aplicarmos nossos valores, que aqui teremos o ajuste linear, como podemos ver aí na tela, com R2 de 0,9372,
aqui o exponencial com R2 de 9993, com R muito bom. Adiante, o logaritmo com R2 de 0,9365. E por último, o ajuste quadrático, esse ainda não tínhamos posse, porém segue a mesma linha de raciocínio. Agora com esse polinômio que estamos vendo aí na tela, esse foi o resultado final, com as estimações apresentadas. E o R2 deu igual a 0,9943. Por fim, comparamos os resultados. É possível concluir que, usando o R2 como métrica, a aproximação que melhor se ajustou aos pontos foi a exponencial, onde na teoria teve um ajuste de 99,93%. Um ajuste muito bom, como podemos ver aí. Então, partindo para a questão 4, agora vamos fazer aproximações da integral que nos é dada através da soma de rima à direita, à esquerda, pelo método dos trapézios e pelo método de 1/3 de Simpson. Em todos os métodos serão utilizados 1, 4, 10 e 100 subintervalos. Dando início à soma de rima à direita ou mão direita, o ponto que será escolhido para se iniciar o retângulo, a subdivisão com base H, será o ponto final do intervalo. Ou seja, como podem ver na tela, do retângulo que vai ser de 1,5 a 2, o ponto 2 é o escolhido. Além disso, o somatório é dado de I igual a 1 até N, onde esse ΔXi é a distância H. Aplicando os nossos valores, temos o seguinte resultado. Podem notar que quanto maior for a quantidade de subintervalos, menor será o erro. Até que, com 100 intervalos, temos um erro de 1,65%. Já a soma de rima à esquerda, temos um processo análogo. Porém, começando pelo ponto inicial do retângulo, logo, no retângulo que vai de 1,5 a 2, utilizaremos agora para os cálculos o 1,5. Além do mais, agora o somatório passa a ser de I igual a 1 até N-1. E utilizando os nossos valores, teremos os seguintes resultados. Podem perceber que são resultados diferentes de uma soma pela direita. Até que, com 100 subintervalos, temos um erro de 1,49%. No método dos trapézios, no lugar de subdividir em retângulos, usaremos agora trapézio, onde é uma tentativa de melhor acompanhar o comportamento da função. Aplicando os nossos valores, temos os seguintes resultados aí na tela. Para 100 subintervalos, nosso erro passou a ser de 0,007%. Por último, no método de 1 sobre 3 de Simpson, é chamado 1/3 de Simpson porque vocês podem ver na equação que teremos sempre o valor de H dividido por 3. E é necessário ter um número par de pontos. Aplicando os nossos valores, teremos o seguinte resultado, com o erro de 100 subintervalos tendendo a zero, adotando o nosso referencial de 3 casas decimais. Agora nos resta comparar os resultados obtidos. Abstraímos essa tabela para melhor entretenimento. Na soma de rima pela direita, temos o erro mínimo de 1.650. Esse erro é calculado como visto acima. Subtraímos o valor da integral real já calculado do valor da soma encontrada. Esse valor dividimos pelo valor da integral e multiplicamos por 100. O resultado é uma porcentagem. Na soma de rima pela esquerda, o erro tendeu para 1,49. No método dos trapézios, para 0,007%. E no 1/3 de cima, para 0. É possível concluir que o método com a melhor aproximação da função foi o método de 1/3 de Simpson, com um erro pequeno desde 4 subintervalos. Eu me chamo Vitor, né? Partindo aqui para a questão dos algoritmos em si, do código, nós vamos ter aqui a questão 1, ajuste do mínimo quadrado linear, né? Bom, nós vamos ter nossos valores de x e y, duas listas. Vamos definir essas funções aqui, eu vou explicar a primeira vez e depois só repetir, porque elas se repetem em todos os métodos. Que é o somatório, que é basicamente eu vou botar como parâmetro uma lista e somar todos os itens que tem nessa lista e retornar o somatório. Vou definir o x vezes y, onde eu vou usar como parâmetro os valores de x e os valores de y, e vou retornar uma lista com essas multiplicações. Vou definir aqui o quadrado,
vou botar o valor, a lista de x, né? E que vai gerar a lista de quadrados. E depois eu vou criar um loop para todos os valores serem elevados ao quadrado e retornar essa lista. E aqui vou utilizar lá aquela regressão, né? Para achar o valor de A e o valor de B. Logo, isso aqui é somente aquela questão lá, a fórmula que foi apresentada na parte teórica, que vai ser basicamente o n vezes o somatório de xy, menos o somatório de x vezes o somatório de y, dividido pelo n vezes o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x ao quadrado. Como vocês sabem, é diferente isso aqui, tá? O somatório de x ao quadrado e o somatório de x ao quadrado. O b, vou repetir o mesmo pensamento, só que para aquela fórmula do b, que foi vista na parte teórica, e vou definir g de x, onde eu vou precisar dos valores de a, de b e de x, claramente. O resultado vai ser somente xa mais b, que é aquela equaçãozinha da reta. Aqui eu vou definir a média, nada mais é do que eu vou somar o valor total e dividir pela quantidade de itens. Aqui eu vou definir valores aplicados, que vai ser o quê? Eu vou definir os valores que eu quero aplicar, a lista dos valores que eu quero aplicar, e vou aplicar naquela função g, essa função aqui, com os valores de a e b que nós já temos. Aí aqui para o cálculo do erro, eu defini somatórios quadrados da regressão e o somatório quadrado total. Basicamente, eu jogo o que aqui? O g de x, que vai ser uma lista, que vai ser de valores aplicados, o y barra aqui vai ser o y médio, e depois o elemento vai ser o quê? O c, que vai ser o primeiro item de g de x, e isso um loop, ou seja, todos os itens de c, de gx, perdão, menos o y médio. Isso tudo ao quadrado. Na soma dos quadrados ao total, eu vou somar o c, que vai ser o yi, ou seja, o ponto de y, menos o y barra. Tudo isso ao quadrado também. Por último, vou definir R2, que vai ser a nossa métrica. Vai ser simplesmente o somatório dos quadrados da regressão sobre o somatório dos quadrados totais. Aqui eu só joguei em algumas variáveis, para o nosso caso específico. Até aqui tudo isso é genérico, e aqui é o nosso caso específico. Bom, o somatório de x vai ser o quê? A função somatório, que foi definida, aplicada na x. No x vai ser essa nossa lista aqui dos valores de x. Somatório de y, mesma coisa. Somatório de, quer dizer, o x vezes y, mesma coisa para os valores de x e de y, e por aí em diante. Até que eu chego aqui no valor de a, que vai ser aquela função a, vou aplicar meus parâmetros. Valor de b, vou aplicar meus parâmetros. O y barra vai ser a média, por aí em diante, certo? Aqui é um printzinho mais organizado. Se a gente rodar isso aqui, vai dar o seguinte resultado que já foi visto lá, com R de 0,97,33. A equação da reta vai ser essa aqui, e a estimação da população vai ser essa aqui, como a gente já viu lá. Eu tentei procurar fazer o que as calculadoras científicas fazem, que é o que? Além de dar os valores de A e B e a equação e tal, dá os valores aqui de todos os dados que foram utilizados. Partindo agora para a logarítmica, nós vamos ter o quê? É um pensamento bem análogo. Tanto que está aqui x e y, mesma coisa. O que vai mudar agora? No lugar de x, nós vamos ter o ln de x. Esse ln de x, só para facilitar o trabalho, eu botei ele logo em outra lista aqui, que calculei o logaritmo, né, natural do x, e joguei ele nessa outra lista aqui. Então, essa lista aqui já é os valores de ln de x. Novamente, essas funções genéricas aqui já foram definidas. Eu não vou explicar. O A e o B também já foi definido. E o G agora é aqui que muda. O que é que acontece? No logaritmo, eu vou ter que fazer o log do x. Certo? Então, esse x aqui, eu vou ter que... Já vai ser aquela lista ln e vou aplicar só o logaritmo. E o resto se repete, ó. Aqui, vocês podem perceber que também vai mudar para o G da nossa questão agora. Soma do quadrado, regressão e total se repete, R2 repete. E aqui vou aplicar para os nossos valores. Só que agora para ln de x. Somente isso que vai mudar. Dando o print organizadinho aqui também, nós vamos ter o R2 aí aproximadamente 97,28%. Aqui a gente tem a equação da reta, pode perceber que tem ln de x. E as estimações, certo? Agora vamos para a exponencial. A exponencial, novamente, pensamento análogo. Porém, eu vou ter agora o y, vou ter o ln de y. Mesma coisa, eu vou aplicar os valores de y nesse ln.
essas funções aqui já foram definidas anteriormente, A e B, e agora, novamente, onde muda, o g de x. Agora, vocês podem notar que nós vamos ter o exponencial de A elevado a x, como na parte teórica foi dita, né? Média, valores aplicados, esse resto aqui todo já foi definido. E agora, para o nosso caso, somatório de x vai receber x, somatório de y vai receber o ln de y. Só isso que muda, basicamente. Rodando isso aqui, vamos ter o seguinte resultado. A equação aqui, o valor de R deu 99,86%, que é um bom R, e as estimações. Agora, partindo para a questão 2, na realidade, a questão 2 é só, como foi dito na parte teórica, eu só jogo os dados, né? A questão 3 que realmente tem a parte boa. Então, partindo aqui para o método linear. O método linear vai ser basicamente a mesma coisa do passado, só que agora com os valores de x e y que foi dado na questão. Então, todas essas funções aqui já foram definidas. A b, g, esse aqui vai ser a equação da reta, tudo isso aqui já foi definido. Eu só repeti. O que é que vai mudar aqui? Os valores. Rodando aqui, a gente pode ver que vai mudar aqui concentração 2015 em 2020, no lugar de 2003. E para o linear, nós vamos ter um R de 0,9375. Partindo agora para a logarítmica, literalmente o mesmo algoritmo da questão anterior. O que vai mudar aqui é o x e o y, então não tem sentido eu explicar isso aqui de novo. Mas vamos só rodar aqui para ver os valores. Está aqui os valores, com R de 93,65%. Já a exponencial, mesma coisa, só vou aplicar para os valores de x e de y da questão 2. Rodando aqui, vamos ter um R de 99,93, um bom R, e as duas estimações. E agora, partindo para o caso que a gente ainda não tinha feito o algoritmo, que é a quadrática, vai continuar sendo um pensamento análogo para os valores de x e y da nossa questão. Somatório a gente já definiu. Agora, no lugar de definir quadrado, eu defini a potência para facilitar o nosso trabalho, porque aqui a gente vai precisar do x ao cubo e do x à quarta. Então, você vai inserir a potência que você quer elevar e a lista dos valores que você quer elevar. E vai fazer elevar a potência que você botou. X vezes y a gente já tem, média já temos, somatório e R2 também já temos. Beleza? Então, rodando isso aqui, a diferença também vai ser na G, certo? Na aplicação. Como a gente já viu, lá na parte teórica. Então, vai ser aqui, ó. A gente vai inserir o parâmetro, o A, o B e o C. E aonde vai mudar é aqui, ó. Essa função aqui de aplicação. Que vai ser o coeficiente C vezes o x ao quadrado, mais o coeficiente B vezes o x, mais o A. Esses valores aplicados, a gente já definiu também. E aqui a gente define as variáveis para o nosso método. Por fim, o print organizado, né? Rodando aqui, vamos ter esses valores aqui, essa equação, e o com R ao quadrado de 99,43% aí, aproximadamente, assim como as duas estimações. Bom, partindo para a questão 4, nós vamos ter a questão da integral, né? Começando aqui com o Riemann pela direita, ou mão direita, como também é conhecido, uma biblioteca muito importante para a gente aqui foi o SymPy. Então, eu importei o SymPy, como queira. Importei aqui essa biblioteca e vou definir alguns métodos importantes aqui. Inclusive, isso aqui já vai servir também para a maioria dos outros métodos. Vou definir o H. O H nada mais é do que o B menos o A dividido pelo N. O f de x, que nesse caso, para a nossa, como foi dado, é só exponencial de x, perdão. Aí definir aqui, aplicando o H, ou seja, aqui eu só vou pegar o valor de A, de B, e aplicar no H, ou seja, eu vou criar uma lista com a quantidade de H que nós tivemos. Aplicando o x, vai ser a lista que eu quero aplicar, que vai ser esses valores de H, vezes aplicada lá na equação F. Beleza? E agora, partindo para a soma de Riemann em si. É só fazer uma soma, basicamente, dos valores de y. No caso, eu vou botar um loopzinho aqui de 1,
até a quantidade de subintervalos, que vai ser dita, no nosso caso vai ser 1, 4, 10 e 100 em todos os métodos. E aqui vou calcular o erro. Ela vai mais do que o valor real menos o valor encontrado. Aqui eu vou fazer as nossas variáveis para um subintervalo. Pode perceber aqui que aqui é 1, aqui vai ser o H1. Para 4 subintervalos, aqui vai ser 4, e aqui vai ser o H4. Para 10 e para 100 analogamente. Por último, o print, né? Rodando aqui, vamos ter o seguinte resultado. Pronto. No caso aqui, para 4 iterações, deu um erro de 36%. Para 10 iterações, deu um erro de 15%. Para 100 iterações, de 1,65%. Partindo aqui para Riemann pela esquerda, vocês vão perceber que o método é literalmente a mesma coisa. O que vai mudar aqui é o quê? Como foi dito na parte teórica, né? É o ponto que a gente vai adotar. Ou seja, lá a gente começava no ponto 1. Aqui a gente começa no ponto 0. Então vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V daquele código, mudando o valor de C, que vai ser o elemento da lista que a gente vai acessar. E vai retornar o valor dessa soma. O resto, repete. Rodando aqui, vamos ter esse resultado aqui. A soma para 4 deu um erro de 32%, mais ou menos. Para 10, 14%. Para 100, 1,49%. Vocês já puderam perceber que existe aí, quanto mais subintervalos forem fornecidos para o método trabalhar, mais ele vai se adequar à função em si, né? Então, partindo aqui para os trapézios, como foi visto lá na parte teórica, vai ser a mesma coisa, só que no lugar da função do retângulo, nós vamos usar o trapézio, né? A soma isso aqui tudo vai ser repetido. Aí vamos ter aqui, eu vou definir a função trapézios, que vai receber y, h e a quantidade de subintervalos. A soma dos trapézios vai ser nada mais do que o somatório do y, elemento c, que vai de 0 a quantidade de subintervalos. Aí o y mais 1, ou seja, o próximo valor de y, tudo isso é multiplicado por h sobre 2. Por que h sobre 2? Porque, no caso, se eu tenho 2 pontos, eu vou precisar de 3 para fazer uma equação. Certo? Definindo aqui o erro, vai ser a mesma coisa, e vou aplicar para os nossos intervalos de 1, 4, 10 e 100. Rodando isso aqui, a gente já percebe que tem uma adequação bem melhor do que as somas de Riemann. Com 4 aqui, já começa em 4%, com 10, 0,74%, e com 100 já cai para 0,007%. Por último, nós temos um terço de Simpson. Como foi visto na parte teórica, é um terço porque sempre vai ser o h sobre 3. Novamente, tudo isso aqui repete. O que vai mudar aqui? Essa função isímpar, que eu criei, foi criada para saber se o número é ímpar. Como é que funciona ela? Vai ter o parâmetro número, vai ter aqui no Python essa porcentagem significa o resto da divisão. Ou seja, se o resto for diferente de 0, vai retornar que é um número ímpar. Se for igual a 0, vai ser um número par, né? Aqui o somatório já foi definido. E agora, parte para o Simpson. Se Simpson, o que é que acontece? A mágica está aqui. Se for ímpar, o que é que acontece? Vai ser a soma mais 4 vezes o f de k. E se não for, vai ser mais 2. O resto é somente aquela fórmula lá. Aqui eu apliquei para 1, 4, 10 e 100 subintervalos. Rodando isso aqui. Pronto. Vocês já percebem que é melhor, nessa nossa situação, foi melhor ainda do que o dos trapézios. Com 4 subintervalos, já começou aqui com 0,16%. Ou seja, para a nossa quantidade de casas decimais aqui, que foi utilizar 3, ele tendeu a 0 mesmo, para 100 subintervalos. Tá ok? Então, indiferente do método, é impossível a gente dizer, um teste de Simpson sempre vai ser melhor. Não. Existem casos que o teste de Simpson vai se adequar melhor à função, porém existem casos que o trapézio vai se adequar melhor, a soma vai se adequar melhor. É por isso que é feito mais de um método e comparado os resultados finais, para saber qual melhor se adequa. Beleza? Vou deixar na descrição aí o link do repositório, onde consta todo esse código que foi feito, a parte escrita do trabalho, PDF, e o link desse vídeo de apresentação.